Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Lucas Brandão, né? Sou enfermeiro formado pela Universidade Estadual de Goiás, como vocês já sabem, né? Tenho especialização na área de UTI, né? Urgência e emergência, e estou fazendo agora uma na área de saúde do trabalhador, enfermagem do trabalho. Nós vamos trabalhar uma matéria nova, que é a matéria, a disciplina, né, de psicologia aplicada à saúde. Deixa eu abrir de outra forma, que está aberta em PDF, vou abrir ela em slide, que fica melhor. Só um momento. Psicologia aplicada à saúde, psicologia aplicada à enfermagem. É uma matéria nova, né, para vocês, mas que tem uma importância fundamental para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, para as interações interpessoais, né? Como nós lidamos não só com o paciente, mas com a nossa equipe, entender o processo que compõe o psique humano, né? Toda essa parte do nosso psique, nossa mente. Isso é fundamental para que a gente consiga entender como as pessoas agem, porque elas tomam determinadas atitudes, e também, obviamente, nos permite ter, com essa compreensão maior, permite com que a gente saiba lidar em determinadas situações de forma a conduzir uma experiência mais positiva para o paciente, né, no enfrentamento de doenças, no enfrentamento de situações, como por exemplo a terminalidade da vida, né? Que é um quadro que às vezes vocês vão lidar, pacientes que estão em fase terminal, estão diagnosticados com doenças que são incuráveis e tudo mais, e às vezes a gente não sabe lidar muito bem com determinadas situações. Então a matéria de psicologia aplicada à enfermagem, aplicada à saúde, ela vem justamente para nos dar esse embasamento teórico de como que a mente humana funciona, certo? Então vamos lá? Primeiro passo, né, entender o que é essa psicologia. O que é psicologia? Estamos falando que é ela aplicada à enfermagem, mas o que é ela, né? Ela é formada basicamente por duas palavras gregas, né? Psique, que é alma, mente, e logos, que é o estudo, ciência. Então, se a gente junta essas duas palavras, nós teríamos aqui o estudo, a ciência da alma, a ciência da mente, certo? E ela é uma ciência biopsicossocial. Adoro essa palavra, né? Porque a gente sempre tem que tratar o ser humano compreendendo ele nessa instância, né, biopsicossocial, sua parte biológica, sua parte psicológica, sua parte social, né? Ou seja, ela estuda a mente e o comportamento humano, né? E ela mostra que o comportamento humano ele está ligado a coisas que são biológicas, né? Que estão, ou seja, que já se nasce com ela, que são pré-determinadas, que são definidas, partes psicológicas, né, que é a formação da nossa mente, né, individual, a partir das nossas experiências, e a parte social também, né, que é como o meio que a gente está inserido, ele vai ter influência nas nossas tomadas de decisão, né, e a forma como a gente enxerga o mundo e vivencia as nossas experiências a partir de toda e qualquer interação, né, externa que a gente tem, mas também interna, né, dentro dos nossos conflitos. A matéria-prima da psicologia, gente, é o homem em todas as suas expressões, né? As visíveis, que são o nosso comportamento, então o objeto de estudo da psicologia são os nossos comportamentos, né, que são as expressões visíveis, e as invisíveis também, que são os nossos sentimentos, correto? Como e por que agimos de determinada forma nas diferentes situações. Isso é fundamental que a gente entenda o porquê que determinados pacientes às vezes ficam agressivos até mesmo com a equipe de saúde que está ali para atendê-lo, que está ali para ajudá-lo, mas simplesmente por estar passando por um momento de dor, um momento de sofrimento, né? O porquê que determinados pacientes tomam determinadas decisões, né? Então isso aqui é uma matéria que nos ajuda muito no trabalho do dia a dia mesmo, certo? Ainda mais quando a gente pensa que a enfermagem, né, quando a gente fala dessa psicologia aplicada à enfermagem, a gente pensa que a enfermagem é aquela que dá a mão no momento de maior dificuldade para o paciente, sabe? O momento que o paciente precisa
do enfermeiro, às vezes do técnico de enfermagem, para prestar desde aquele apoio para fazer até mesmo as coisas mais básicas, que antes ele tinha total liberdade e autonomia para fazer, e a partir de determinada doença, circunstâncias, muitas vezes o paciente precisa da gente para fazer absolutamente tudo, né? Desde higiene pessoal até auxiliado com praticamente tudo que ele precisa. Então isso coloca o paciente em situações de estresse, situações de sofrimento mesmo mental, que é importante a gente compreender para que a gente consiga também auxiliá-lo, né? Então na psicologia, o indivíduo é compreendido como um todo, pois ela considera a sua mente, suas emoções, ações, sentimentos, relacionamentos, etc. e tudo mais, né? Então, já desde Hipócrates, né, a gente tinha aí uma saúde mental mais saúde física, a gente tinha um bem-estar, saúde, né? Então, assim, a gente tem que entender, gente, que a saúde, quando a gente fala que uma pessoa está saudável, a pessoa só está 100% saudável, não é só quando, não é simplesmente a ausência de doença, não, vai muito mais a fundo, é muito além. Então, saúde, bem-estar não é simplesmente a ausência de doença, de uma patologia, né? É só porque eu não estou com nenhuma doença diagnosticada, eu estou saudável? Não necessariamente, né? Então, a psicologia ela vem para nos mostrar que é necessário a gente entender que o ser humano ele é formado não só por processo de saúde e doença, mas também por sentimentos que nós temos, as emoções, né? As ações, como a gente age, tudo isso tem que ser observado. Né, tudo isso tem que ser observado para que a gente consiga compreender um pouco mais, né, esse processo de bem-estar do paciente. E a gente utiliza essa psicologia no cotidiano, vocês acham? Sem ler? Vocês estão com a apostila, né? Sem ler isso aqui? Claro que utiliza, né? A psicologia, gente, ela está no nosso dia a dia, de formas às vezes que a gente nem percebe, sabe? Ela está no nosso dia a dia na política, ela está no dia a dia com charges que às vezes vocês veem na internet, isso daqui, ó, em jornais e tudo mais. É uma forma de trabalhar o pensamento, né? Vendas, quem mexe com vendas, psicologia pura. Psicologia pura, um bom vendedor é aquele que consegue colocar para o seu cliente a necessidade de ter algo, certo? E a partir daí ele consegue vender. Isso é sensacional, é pura psicologia, né? Mas existe assim a empírica, né, que é uma suposta verdade, né, que é o conhecimento que vamos acumulando no nosso dia a dia. O empirismo é quando a gente fala um conhecimento empírico, é um conhecimento que ele que não necessariamente tem uma base científica e que ele é do dia a dia, que ele é passado às vezes, né, de geração para geração, um conhecimento que ele é acumulado sem bases científicas, né? E essa psicologia ela é usada no cotidiano pelas pessoas em geral, né? E essa psicologia que não tem base científica a gente chama de quê? Psicologia de senso comum, tá? Então a psicologia ela está no nosso dia a dia todo o tempo, mas nem sempre ele tem uma base científica. Quando é uma psicologia essa psicologia aprendida no dia a dia, que é uma base empírica, a gente chama ela de psicologia de senso comum, certo? Então, ela está presente o tempo todo, né? Desde as nossas relações interpessoais, relações de família, né? Então, ela está no nosso dia a dia. E esse conhecimento que a gente herda, que a gente carrega, que a gente vai acumulando de acordo com as nossas vivências, as nossas experiências, e que a gente começa a utilizá-la para que a gente consiga determinadas coisas, né? A gente chama de psicologia de senso comum. Tá bom? Vamos lá? Só que essa psicologia de senso comum, ela é a parte empírica, né? Ela é importante? É importante, claro. Ela tem as suas funções, né? E nem todos vão ter essa parte científica, vai estudar a parte científica para entender um pouco mais. Mas no caso de vocês, como são profissionais de saúde, vocês têm por obrigação tá se aprofundando um pouco nessa área, né? Para que a gente consiga compreender melhor. Então, para isso vem a psicologia científica. Então, isso é muito importante, gente. A gente entender que existe senso comum, existe a parte científica. A parte científica, ela faz perguntas, né? Por quê, como, quando, onde, sabe?
sempre ela é movida, a ciência ela é movida por perguntas. É muito tolo pensar que a ciência é movida por respostas. Não é. O que move a ciência são as perguntas, são os questionamentos. Né? Por que determinada coisa funciona assim? Sabe? Como isso acontece? Onde? Sabe? São as questões que movem. E a psicologia não é diferente. Né? Ela baseia-se na realidade cotidiana e pensa sobre ela. Basicamente, o que a psicologia faz é observar o que acontece no cotidiano e começa a questionar sobre isso. Por que determinada pessoa toma determinada atitude? Por que pessoas que vivenciam episódios traumáticos tendem a ter desenvolver determinadas patologias, desenvolver determinados comportamentos? Por que pessoa que às vezes foi uma grande parte, uma parcela considerável de pessoas que foram abusadas sexualmente na infância começam a desenvolver transtornos de sexualidade? Sabe? Tudo isso são questões que são levantadas pela área de psicologia, na psicologia científica e que a partir dessas perguntas começam a se obter respostas, né? Então, afasta-se dessa realidade e vai procurar refletir e conhecer além das aparências, né? Então é algo muito mais aprofundado. A ciência sempre se refere ao real, tá, gente? Então a gente tem que entender isso. A ciência sempre se refere ao real, ao palpável, tá? A ciência abstrai a realidade para compreender-a melhor e a transforma em um objeto de investigação. Então, basicamente, o que o cientista faz é observar uma determinada coisa, uma determinada situação, abstrai-se desta, né, para que tenha uma visão mais ampla. Então, a ciência nunca leva em consideração o meu pensamento particular sobre aquela determinada coisa, certo? Então, ele sempre vai levar em consideração tentar se afastar-se o máximo possível e perguntar e tentar refletir sobre aquela determinada coisa para que aí sim transformar aquilo em objeto de estudo. Tá? Então, a psicologia científica, ela é isso. Existe então a nossa psicologia empírica, né? A psicologia de senso comum, que é a que é utilizada no cotidiano por todos nós, nosso dia a dia, né? Só que não existe uma base científica para aí. E existe a psicologia científica, né, que é essa que baseia-se em ciência, baseia-se em estudo, baseia-se em pensamento. Tá? Vamos lá, dando continuidade então. E por que deve ser estudado durante o curso? Por que a gente tem que estudar psicologia durante o nosso curso? É simples, né, gente? Além de apresentar sintomas da doença, o paciente possui problemas sociais, econômicos, pessoais, psicológicos que se influenciam e que contribuem para o surgimento de novas doenças. Né? Então faz-se necessário compreender a psicologia justamente para nos auxiliar na compreensão de que todo ser humano ele é um ser biopsicossocial. Ele é um ser que ele tem, por exemplo, um paciente, é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? A gente sempre tem que lembrar do paciente pelo nome, sabe? Por tudo que ele é, não só pela doença, porque eu vejo muito profissional falar assim, o paciente leito 3, qual? Aquele que fez a apendicectomia, retirou o apêndice, chegou aqui com um quadro infeccioso, tudo mais, febre, dor, né? A gente lembra do quadro clínico, e não é, aquele paciente ele tem nome, ele tem uma família, muitas das vezes ele é um paciente que tem vive em situação de fragilidade social, às vezes é um paciente que vive um ambiente familiar conturbado. Tudo isso faz e interfere diretamente no processo de saúde e doença, no processo de saúde do meu paciente. E é necessário que a gente compreenda psicologia justamente para que a gente consiga entender isso e entender que, mesmo sendo um paciente de apendicectomia, fez cirurgia de retirada da apêndice, mesmo sendo este é único, ele é um indivíduo. E o processo de recuperação dele é diferente do paciente que está do lado, que também fez a mesma cirurgia. Certo? Então as necessidades desses dois são completamente diferentes, mesmo tendo quadros clínicos iguais. Então para isso que é necessário eu entender psicologia. Ok? Vamos lá? Vamos parar o primeiro vídeo por aqui e já a gente dá sequência.